E não vai ser a primeira vez que eu começo uma fala aqui. Aliás, até fora daqui, eu tenho falado isso com muita regularidade. Que é uma apropriação de uma frase de um poeta brasileiro mato-grossense chamado Manuel de Barros. Ele diz, e aí eu faço minha essas palavras: 90% das coisas que eu falo, eu invento. Só 10% é mentira. É uma frase engraçada, né? Mas é interessante porque quando ele fala 10% é mentira, se vocês olharem para dentro de vocês, 10% do que você fala ser mentira é razoável, não é? Quem é que fala menos de 10% de mentira? Tem alguém que fala menos que 10% de mentira? Ou a gente pode dizer que isso é uma média da população? Eu acredito. Eu falo minhas mentirinhas. São 10%. Mas aí os outros 90% são invenção. Por que não é mentira também? É porque tudo que a gente acha das coisas, a gente está inventando nas coisas. A gente nunca olha para as coisas como elas são. Porque a única maneira da gente saber das coisas é através dos nossos sentidos. Toda hora eu venho nisso, na verdade. Né? Nós temos vários sentidos. E os sentidos, eles são manifestados concretamente no nosso corpo a partir de células sensoriais. E a gente chama elas de sensoriais porque elas são estimuladas por algum aspecto do ambiente que a gente está. Por exemplo, frio, temperatura baixa, existem sensores que percebem essa temperatura baixando, e esses sensores, quando eles têm essa mudança do clima, eles se excitam, e essa excitação cria uma onda eletroquímica. E essa onda eletroquímica, ela vai no sentido do sistema nervoso central. Aí a gente sabe que está frio. A minha coxa aqui na borda da cadeira, a minha roupa em cima de mim, a minha percepção natural da minha posição, se vocês fecharem os olhos, mesmo assim vocês vão saber se a sua mão está aberta, se a sua mão está fechada, se a perna está dobrada. Então existem sensores só para informar esse tipo de coisa. Tem sensores gustativos. Sensores gustativos são células modificadas na superfície da língua. Quando entra em contato com o sabor, ela se excita. E aí manda um sinal eletroquímico. Mesma coisa os olhos. Os olhos o olho é uma câmara escura. A pupila é um buraco nessa câmara para a luz. A luz entra nessa câmara, atinge o fundo dessa câmara, e no fundo dessa câmara tem sensores, que são sensores visuais, os cones e bastonetes, as células da retina. Elas vão pegar essa luz, e quando a luz aparece nela, quando aqueles fótons excitam ela transforma aquilo em sinal eletroquímico, e aquilo entra para dentro do sistema nervoso. Toda a nossa interação com o ambiente é mediada por esses sentidos. Então, tudo que a gente pode saber do ambiente está relacionado exatamente com esses sentidos. Então, qualquer saber que a gente possa vir a desenvolver está limitado pelos nossos sentidos. Mas acontece uma coisa interessante nos sentidos, que uma vez que esses sensores são excitados, na periferia, no olho, na língua, na orelha, o tímpano, por aí vai, quando eles chegam no sistema nervoso central, eles chegam no lugar e fazem contato com uma nova célula que está nesse lugar. E aí essa excitação, desse que a gente chama de neurônio periférico, porque está na periferia, está no corpo, ele faz contato com o neurônio do centro. E aí ele joga uma químicazinha que faz com que esse segundo neurônio também tenha uma excitação eletroquímica. E essa excitação ela caminha até os centros superiores do sistema nervoso central.
E aí, nesses sistemas sensoriais, nesses sistemas superiores, aquele estímulo ele vai para alguns lugares no cérebro, e quando chega no cérebro, dá para a gente a noção das coisas. Então, é tudo que a gente produz de memória, de ideia, está relacionado com esse caminho de fora para dentro. Mas o que eu queria destacar que é interessante é que nesse encontro do neurônio que vem da periferia do sensor e desse neurônio que está dentro do sistema nervoso central, tem um espaço que chega ao neurônio mais xereta, do sistema superior para baixo. E ele age como se fosse um porteiro. E aí, na função de porteiro, ele seleciona o que vai passar do primeiro para o segundo neurônio. Tá palatável o que eu estou falando? Tá mesmo? E esse neurônio, como porteiro, ele recebe ordens do sistema nervoso superior, central superior, e a partir dessas ordens, ele vai abrir ou ele vai fechar os estímulos que vêm da periferia. Ou seja, nem tudo que a gente sente, a gente percebe, porque existe um filtro do que a gente sente. Que é um mecanismo de fazer o cérebro não ficar gastando tanta energia. Já pensou se você saísse de casa e tivesse o tempo inteiro consciente da sola do sapato, da aperto da meia, da posição do corpo, a quantidade de energia que isso ia demandar? E tem coisa que a gente não precisa pensar porque a gente está seguro. São padrões que se repetiram, e esses padrões se repetindo traz pra gente segurança. Então você bota uma meia, desde que você nasceu, a sua mãe bota uma meia em você. Então o seu sistema nervoso recebe o contato dessa meia, e quando chega até o porteiro fala assim, cara, não, tá bom, você tá bom com a meia. A gente não precisa ficar pensando na meia, então fecha pra meia, filtrou. Agora, se eu falar para vocês, sente o elástico da meia na canela de vocês. Quem tiver com meia está sentindo a meia agora. O que aconteceu de repente? O que aconteceu de repente foi que a sua atenção quis fazer uma conexão com esses sensores que estão lá relacionados à pressão da meia, à textura da meia. E aí, quando ele está interessado, ele manda uma informação pro porteiro e fala assim, porteiro, abre ali para mim aquela informação ali. Aí ele abre a informação da meia. Ou seja, tudo que a gente sente é filtrado pelo que a gente compreende ou sente, mas do ponto de vista da emoção, ou do ponto de vista da formação da ideia. Então aqui vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? O seu aparelho auditivo está selecionando as ondas que vêm da minha boca. Vocês não estão se dando conta do barulho lá fora. Mas como eu comecei a falar do barulho lá fora, agora vocês vão entender que junto com a minha voz tem um barulho lá fora. Quer dizer, você ampliou. Mas antes de eu falar isso, estava acontecendo um barulho lá fora. Tinha uma realidade para além do sentido, e aquela realidade não existia para a gente naquele momento. Quando a gente fala, passa a abrir para a possibilidade daquilo fazer sentido, porque a gente está falando sobre aquilo. Da mesma maneira que botando a meia, a gente vai elaborando um padrão e aí cria uma segurança, falar sobre alguma coisa numa outra dimensão também traz a mesma segurança, porque também traz padrão. Quer dizer, além do som que você escuta, a gente também aprende a criar código e significado para esse som. Então eu estou falando, e vocês conseguem compreender o que eu estou falando, para além do som que eu estou emitindo. Porque eu emito um som na forma de um código, esse som bate no tímpano de vocês, entra no sistema superior porque vocês estão prestando atenção em mim, então o porteiro deixa subir, e quando chega lá, entra em contato com uma outra área do cérebro de memória de código. Então eu não só estou fazendo, eu podia estar aqui só emitindo som, mas tem um sentido no som que eu estou falando e tem um sentido no som que vocês estão ouvindo. Provavelmente não é o mesmo. Grande chance do que eu estou falando não ser exatamente o que vocês estão ouvindo. Porque eu não sei, a gente não negociou as palavras que eu estou usando.
Então a nossa forma de entender as coisas é um projeto que sai da nossa cabeça para as coisas, no nível até da sensação. Até o que você sente é filtrado por aquilo que você já considera de antemão sobre uma coisa. Por exemplo, a cadeira. Eu olho para isso aqui, eu chamo isso aqui de cadeira. Para mim é muito natural chamar isso aqui de cadeira. Por quê? Porque eu tenho um padrão de repetição. Eu nasci, a minha mãe estava falando que isso aqui era uma cadeira. Ela deu esse nome para mim. Ela deu o nome à função. Ela falava assim, não fica em pé na cadeira, menino. Então já sei, não pode ficar em pé na cadeira. Então a ideia de cadeira que se atribui a uma forma como essa tem um código de ética ou de etiqueta para você se relacionar. É a bunda que vai na cadeira, não é o pé. Já cansei de ouvir isso da minha mãe. As mães aqui provavelmente cansaram de falar para os filhos. Vai criando uma realidade pela repetição e pela elaboração do padrão. Então a nossa relação com a realidade, ela é um projeto da nossa cabeça. A gente se convence de que realmente isso aqui eu posso chamar de cadeira e realmente isso aqui dá função. Todo mundo a concorda, então isso aqui vira de fato uma cadeira. Mas ela é aquela realidade que a gente precisa projetar para poder fazer sentido. Beleza, por que eu falei isso? Na verdade eu estou esquentando um pouco para um outro momento, o próximo momento. Estou preparando, na verdade, não, uma constelação de imagens, porque eu quero trabalhar uma possível distinção entre fé e crença. Porque é uma pista do que a gente pode chamar de fé. Do que a gente pode chamar de crença, mas o tema é fé. E eu olho para essa relação crença e fé um pouco por essa discussão entre a nossa limitação da percepção da realidade, que é os sentidos, tudo que a gente pode compreender e projetar sobre a realidade, inventar na realidade, é limitado pelos nossos sentidos, mas nós não somos limitados pelo nosso sentido. Existe uma coisa que é abastecida e reabastecida pelo sentido, mas que acontece na possibilidade da ausência do sentido. Eu posso aqui começar a falar de uma experiência na neve com tal grau de sedução que vocês começam a sentir frio, independente da gente não mudar a temperatura da sala. Eu posso chamar a atenção para vocês daquelas tardes de domingo na casa da vovó em que ela fazia um assado, ou ela fazia uma lasanha, ou ela fazia uma macarronada, ou ela fazia sei lá o que a avó de vocês faziam, e parece que o cheiro da lasanha aparece. Não tem lasanha, mas quem aqui nunca sentiu o cheiro de lasanha sem ter lasanha, só de lembrar? Quer dizer, existe uma realidade que é a mesma que a gente projeta sobre as coisas, que fica reverberando na cabeça. E aquilo faz com que a gente tenha uma liberdade absoluta do além real em relação à elaboração de ideias, de códigos, de rituais, de memórias até, ou de coisas malucas. A gente consegue pensar no elefante rosa. Vocês pensaram no elefante rosa? O elefante rosa não existe. Pelo menos eu nunca vi. Mas a gente é capaz de pensar no elefante rosa. Se eu falar para vocês aqui uma perereca com chifre de unicórnio, vocês já pensaram numa perereca com chifre de unicórnio. Estou falando perereca anfíbio, tá? Pra você imaginar direito. Paulinha não dá. Eu já estou acabando por acaso. Então existe perereca com chifre, né? Eu fico imaginando o que você imaginou. Mas então a gente tem um círculo. E eu no meio dessa palhaçada aqui. Gente. Que imaginou também, as duas, aliás. E então você tem, na nossa existência sendo limitado pelo que a gente consegue perceber das coisas. O Kant vai falar, por exemplo, que ele matou a metafísica, né, danado. Ele, quando entrou em contato com o empirismo, ele percebeu que a única coisa que a gente pode saber é o que a gente vê. Vê é sentido.
A gente tem que ver para elaborar o saber relacionado àquilo. Ele estava super entusiasmado pela ciência. A ciência é uma tentativa de fazer isso, né? Eu vou evidenciar, eu vou coletar informações das coisas e aí vou me deparar com essas coisas através dos meus sentidos. A partir dali eu vou elaborar as verdades. Então as verdades passaram a ser mais fechadas para você entender o real. Agora não só no seu indivíduo, que a gente falou, o indivíduo entende o real a partir dos sentidos. Agora a gente vai elaborar uma ciência que é a organização coletiva dos sentidos. Agora, eu posso pensar em coisas que estão além da ciência. Ele fala que para você entender as coisas, você precisa da ciência limitando e organizando as evidências. Mas para você elaborar moral, a imoral tem a ver com a criatividade humana, tem a ver com as demandas humanas. Então ela está para além. Todas as imagens estão para além daquele circuito. Então eu termino essa primeira fala pedindo para vocês considerarem essa imagem uma limitação da possibilidade de conhecer o real, que no indivíduo é os sentidos e na sociedade é a ciência, que é a organização coletiva dos sentidos, se a gente for falar de uma forma empirista, e o que está além dessa linha, como se fosse um círculo que restringe uma parte, que limita, e todo o ilimitado para além, que está relacionado só com a barreira da nossa criatividade. Oi? Por enquanto é